Sejam muito bem-vindos ao canal Urologicamente. Eu sou Daniel Pinto, médico urologista, e estou aqui na cidade do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. O nosso tema de hoje é sobre o aumento do PSA. Os pacientes ficam muito preocupados ao verem o resultado de exame de sangue de PSA elevado e questionam o que pode ser isso. Hoje nós vamos falar tudo sobre o PSA e de uma vez por todas essa dúvida acaba. O PSA ele é definido como o antígeno prostático específico. É uma enzima que é produzida na próstata e liberada na corrente sanguínea. Essa enzima, em algumas situações peculiares, tem a sua produção aumentada, como instrumentação urológica, quando você introduz um aparelho ou faz uma cirurgia urológica. Massagem prostática também pode influenciar, além de outras alterações, como atividade física, relação sexual, ejaculação, pode fazer com que esse PSA aumente ali nas vésperas da coleta do exame de sangue. Cerca de 2 a 3 dias antes da coleta do exame de sangue, o paciente ele deve tomar alguns cuidados para que esse PSA não falseie o exame diagnóstico. Quais são as alterações comuns que podem acontecer? O PSA ele costuma aumentar em algumas situações bem específicas na urologia. A primeira delas, que é a inflamação da próstata. A próstata, quando ela sofre uma inflamação, seja ela por vírus, por bactérias, por fungos, ela ataca a região prostática. E isso faz com que a próstata libere esse PSA na corrente sanguínea. O PSA na corrente sanguínea elevado, quando você faz a dosagem, fala a favor de uma prostatite. O paciente ele pode ter sinais como dor ao se sentar, desconforto ali na região perineal, que é aquela região entre o saco e o ânus, pode evoluir nos casos mais graves com febre ou simplesmente não ter nenhuma alteração. Essa próstata inflamada ela vai sinalizar para o urologista no exame físico com dor ao toque. Quando ele faz o exame de toque, ele pode sentir uma dor muito importante na região da próstata. E esse PSA elevado fala a favor de prostatite. Está aí a nossa primeira doença que faz com que esse PSA suba. Então, se você que fez a dosagem do seu PSA teve esse valor aumentado, precisa avaliar. Você respeitou o período de 2 a 3 dias de observações de alterações que podem aumentar o PSA? Você fez relação sexual, masturbação? Então é preciso avaliar isso. Você tem dor ao sentar, desconforto perineal, pode ser prostatite. A segunda alteração bastante comum é a hiperplasia prostática benigna, ou HPB, ou próstata aumentada. A próstata aumentada, ela acomete homens acima de 50 ou 60 anos. E é uma degeneração, uma alteração comum do envelhecimento. Eu digo que é como se a próstata tivesse de cabelo branco, é uma próstata mais envelhecida. Ela cresce de tamanho e pode ter algumas alterações específicas, como calcificação, fibroses. Isso é comum na próstata aumentada. Ora, se o PSA é uma enzima produzida pela próstata e a próstata, quando ela cresce, ela tem mais tecido, é normal que essa próstata grande produza mais PSA. Então, PSA aumentado pode ser justificado por próstata grande. Tá legal? E a terceira causa mais comum é o câncer de próstata. O câncer de próstata, ele acomete homens acima ali de 50, 60 anos também. E a principal característica que ele se revela é o aumento do PSA. Por vezes, o paciente ele pode se apresentar de forma assintomática, ou seja, ele não sente nada. E simplesmente quando ele faz a dosagem do sangue, a dosagem específica do PSA, ele pode se apresentar ali com um PSA muito aumentado.
qual é o valor normal desse PSA? Aí é que está. Não existe um valor normal. Existe uma referência, que é um valor aceitável para cada idade. Mas não quer dizer que o paciente, estando com o PSA dentro dessa faixa, que ele não tenha câncer, que ele não tenha próstata aumentada ou prostatite. São valores de referência. É preciso nós avaliarmos o paciente clinicamente, se ele tem alguma alteração, para que nós possamos entender qual é o quadro clínico desse paciente. Então é comum um paciente de câncer de próstata não apresentar nada. E é por isso que a partir dos 45 anos, naqueles pacientes que tiveram histórico familiar de câncer, nós temos que fazer esse acompanhamento anual do PSA. E na população em geral, que não tem um histórico familiar, a partir dos 50. Todo ano o paciente ele precisa fazer essa investigação, essa dosagem de PSA. É o básico, para que aí sim nós consigamos identificar essa alteração o mais cedo possível. E aí nós conseguimos identificar essa alteração com meses. O PSA associado ao toque, a comparação com a relação do PSA livre total, com a ultrassom, com a ressonância magnética, são fatores que nos levam a investigar, a cercar todas essas possibilidades diagnósticas. E aí sim, o paciente ele fica completamente cercado dessas 3 doenças que comumente podem elevar o PSA. É comum que o paciente fique assustado com aquele PSA elevado, mas nem sempre um PSA elevado é câncer e nem sempre um PSA baixo ele está livre do câncer. O que é importante para o urologista? Para nós é importante avaliarmos a variação do PSA de um ano para o outro. O paciente, quando ele faz um acompanhamento regular, anual, por vezes até com mais idade em menor tempo, nós conseguimos identificar quanto que esse PSA está aumentando e qual é o aceitável. Nós identificamos que uma alteração maior que 0,75 nanograma ml ano de PSA, esse indivíduo ele tem uma predisposição, uma probabilidade maior de ter uma doença neoplásica. Ele teve uma variação grande de um ano para o outro. Ele tinha um PSA de 1, ele passou para 3 no ano seguinte, nós precisamos investigar. Ou ele tinha ali sempre a mesma faixa, 5, 6, 5, 6, pulou ali para 10 de um ano para o outro, aumentou muito, variou muito. Acima dessa faixa, nós precisamos investigar. E é isso que o paciente precisa entender. Não é um fator isolado, não é a variação isolada, não é o PSA isolado e nem a ultrassom. É a experiência do urologista, é o toque, é a conversa, é a anamnese, é o exame da próstata, associado a todas essas ferramentas que nós temos. Espero que eu tenha ajudado. Fico feliz de vocês estarem assistindo, de estarem gostando aqui do nosso canal. Eu fico muito feliz de estar ajudando vocês. Mandem suas perguntas no nosso Instagram e eu faço o vídeo te respondendo no YouTube, através do nosso quadro Uro Responde. Toda semana eu tento responder as perguntas para que você tenha suas dúvidas sanadas. Tá legal? Forte abraço a todos, espero vocês na próxima semana e até a próxima.